Meus amigos do Ponto de Vista, estamos iniciando mais um Ponto de Vista desta semana e o nosso convidado de hoje está aqui ao meu lado, o homem responsável pela Transbras. Alguns conheciam já a Transbras, principalmente o pessoal ligado ao turismo, né? Que é uma empresa de turismo aqui de São José do Egito, do Pernambuco, e agora também entra no transporte coletivo da cidade de Patos. Então, ao meu lado está aqui meu querido Áureo Braz, deixou São José do Egito para estar conosco aqui, mas é exatamente isso que nós queremos saber, ou conversar com o nosso amigo Áureo Braz. Áureo, primeiro, eu tinha conhecimento, ou tenho conhecimento de mais tempo, exatamente a minha convivência com a minha querida Edilene, lá do GEL, que é parceira sua. Então, a Edilene sempre falava da equipe Transbras, sempre esteve ao seu lado, e outras pessoas, o Nacional, quando jogava aqui, usava os serviços da Transbras, mas, no todo, a gente queria exatamente saber do amigo Áureo Braz, exatamente quem é a Transbras, o que é a empresa Transbras. É uma empresa de turismo, agora está investindo na questão do transporte coletivo, como surgiu a empresa, ou seja, muita coisa para que o nosso telespectador possa exatamente saber o que é a empresa Transbras. Só lembrando que nós estamos também, Áureo, no Facebook, o pessoal pode fazer perguntas a partir de agora no nosso Facebook da TV Sol, né? Facebook da TV Sol, ao vivo. Então você pode nos acompanhar aqui também e fazer perguntas ao Áureo Braz. Primeiro, obrigado por estar presente aqui conosco. Transbras, o que é a Transbras, o que é o dia a dia da Transbras, como surgiu a Transbras, isso e muito mais. Obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, telespectador do programa TV Sol. Não só os patuenses, mas também todos os facebookianos aí da região. Nós sabemos que hoje seu programa é assistido nacionalmente, né? Silvio, eu queria primeiramente agradecer o espaço, agradecer o convite, a oportunidade de estar junto com você aqui. Queria dizer que a Transbras tem uma história de mais de 20 anos aqui na Paraíba, principalmente aqui em Patos. Nossa história começou aqui em 96, 97, quando começando a faculdade, eu cursei economia aqui na cidade. Como você bem colocou, nós tivemos uma parceria com o pessoal do Colégio GEL, Dona Edilene, com o Redi, e de lá para cá a gente tem avançado muito nessa parte do turismo. Temos vários clientes aqui, tanto na parte privada, como também na parte institucional, como o SESC, como o SEBRAE. Nós atendemos essas instituições aqui na Paraíba e tudo iniciando aqui de Patos. Ou seja, é um pernambucano que acreditou na Paraíba. Hoje há uma ramificação muito forte da Transbras. Eu sei que o Pernambuco lá tem todo um trabalho. Hoje a Transbras é algo bem maior. Por exemplo, eu já viajei para Natal, tem o pessoal que viaja para o Rio Grande do Sul. Eu estou, por enquanto, falando da empresa de turismo, como é o trabalho de vocês. Depois a gente entra específico na questão voltada para o transporte coletivo. Mas aí, hoje em dia, vocês, enquanto empresa de turismo, trabalhando também enquanto empresa de turismo com outras empresas, há um trabalho feito em todo o país. Com certeza. A exemplo disso, nós temos também, além da empresa de ônibus, que foi criada em 1970 por meu pai, foi iniciada com uma Rural, aquela Rural Willys, aquele carro antigo. A gente veio evoluindo. Seria a Ranger Rover da época, né? Praticamente isso. Era o carro, quem tinha Rural era só fazendeiro. Top e tal, de linha. Exato, exato. Então, a empresa foi originada disso aí, 6 de abril de 1970. Então, com relação à parte do turismo, nós temos, além da empresa de ônibus, temos também as nossas agências de turismo. Tem uma agência em Santa Cruz do Capibaribe, cidade do Porto de Patos também, com mais de 100 mil habitantes, cidade que hoje é do polo de confecções, um dos 3 maiores polos de confecções do país. A gente tem ligações, inclusive, horários regulares de São José do Egito a Santa Cruz. E é como você bem colocou, a Transbras começou com turismo, hoje ela atua em linhas interestaduais, regulamentada pela NTT. Hoje a Transbras é uma empresa permissionária de linha. E agora estamos enveredando aí também na parte do transporte urbano. Novamente aqui em Patos, novamente
apostando no crescimento via Paraíba. Só para tirar uma dúvida, Áureo, a Transbras, além de empresa de turismo, ela também trabalha com empresas de turismo. Exato, exato. Assim? Nós temos parcerias, aqui em Patos nós não temos agência de turismo, só de aluguel de ônibus, Certo. porque temos, a exemplo aqui, parceiros como o Toninho da Saletu, Saletu Turismo, e certo. algumas outras agências de turismo aqui na região que sempre nos alugam. Né? Essa questão de qualidade, qualificação, como é que você trabalhou a qualidade da sua empresa? Questão de ônibus, questão de atendimento, uma série de coisas que nós sabemos da importância dele exatamente para quem trabalha no setor de turismo. Silvio, o setor de transporte e turismo hoje é um setor que é uma commodity. Então, se você não procura fazer um diferencial, se você não procura elevar uma coisa diferenciada, você não ganha mercado. A gente apostou na qualidade, com ônibus novos, ônibus confortáveis, diferencial no atendimento, com treinamento a motoristas. Nós temos uma seleção muito criteriosa dos nossos colaboradores e também tentamos passar para ele a cultura da empresa. Né? A gente tenta sempre estar junto do cliente. Um dos diferenciais nossos é tentar manter sempre contato com o cliente, no caso o fretante do nosso serviço, para saber como foi receber um feedback do cliente, saber qual foi o retorno da viagem, se foi tudo tranquilo, se foi a contento do que foi vendido. Isso aí tem ajudado muito, porque além da qualidade nos ônibus, o atendimento e o conhecimento também nos ajuda, porque o boca a boca é muito importante. Então, se um cliente satisfeito fala para 10, talvez um insatisfeito fala para 100. Então, a gente busca sempre evitar alguns percalços no caminho. Né? Agora, Áureo, a pergunta que eu estou fazendo, tem uma pergunta da ouvinte aqui também, a ouvinte não, da nossa telespectadora, sobre essa questão. Como é que, de repente, a Transbras acredita na cidade de Patos? Porque vocês tinham uma relação com Patos, tinha clientes em Patos, tinha aquela relação com Patos, mas por que acreditar em Patos? Qual é o segredo de Patos? Patos hoje é uma cidade no porte que talvez nós só tenhamos aqui Campina Grande e Santa Cruz, Caruaru, porte de mais de 100 mil habitantes. É uma cidade onde o nível cultural e intelectual das pessoas é diferenciado. Nós temos hoje aqui vários cursos de nível superior, eu acredito que mais de 20 cursos de nível superior. Né? Chegando mais um agora, né? Engenharia Civil agora já no segundo semestre, né? Nos trouxe a informação já tem arquitetura, agora o curso de Engenharia Civil para a cidade de Patos. Então a cidade, geograficamente muito bem localizada, ela é cortada pelas BRs 230 e a 110, que é essa que desce de Pernambuco. Né? E a 362, né? Que já vai ligar Rio Grande do Norte. Isso, né? correto. Então é uma cidade que ela é bem posicionada, já era um diferencial para a gente, era um ponto estratégico no sentido de termos vários clientes do turismo. Nós temos plano de expansão de atender linhas interestaduais a partir de Patos. Certo. São processos que já estão tramitando na NTT. Eu acredito que ainda esse ano nós teremos algumas novidades, parceria com outras empresas do ramo de transporte regular de passageiros, novas linhas saindo daqui. Então, quando surgiu a oportunidade do transporte urbano, nós vimos em Patos justamente essa qualificação de crescimento, essa condição de crescimento. Nós temos aí, inaugurando hoje, o Atacadão, temos o Shopping Center, que vai ser inaugurado, eu acredito que desse ano para 2018 nós estamos pelo inaugurando. menos a previsão que me deram lá na questão do Shopping Patos foi no máximo abril de 18, né? Abril do ano que vem. Pronto, então você vê aí que menos de um ano, né? Menos de um ano. Além da quantidade de empregos, o atrativo das outras cidades para virem a Patos. Patos ainda pena um pouco, porque apesar do tamanho, é uma cidade que ainda se envolve muito com a politicagem, né? Vai perder um pouco com isso, mas que a gente tem trabalhado apostando em Patos justamente pela essa possibilidade de crescimento que a cidade oferece. Bom, deixa eu colocar o pessoal que está nos acompanhando aqui no Facebook, a Maria Célia, o Lucivânio Alves, a Rita Jaíza está também nos acompanhando, o Kleber Medeiros também está nos acompanhando, à medida que forem surgindo os nomes aqui, e as perguntas também eu vou repassando aqui para o meu amigo Áureo. Áureo, essa questão de transporte urbano, essa ideia de vir para Patos,
Eu não sei se você tem transporte urbano em outra localidade, não. Não, Esse seria transporte urbano tipo para coletivo, Transbrás, né, que vocês estão exato, fazendo. exato. Seria um primeiro momento, seria Patos. Transporte urbano para a gente é a primeira experiência, inclusive nós já com uma experiência de mais de 40 anos no transporte, Certo. mas o transporte urbano tem suas particularidades que a gente tem aprendido dia a dia aqui em Patos. A sua equipe é boa, eu vi você em outro momento esteve no rádio comigo, trouxe um pessoal, ou seja, me parece que você valorizou essa questão de trazer pessoas que entendessem da questão do ramo do transporte coletivo para poder ter uma melhor implantação na cidade de Patos. Exatamente. Nós fizemos uma consultoria, fizemos um levantamento de mercado na cidade, trouxemos pessoas do sul do país, não que aqui na região não tivesse, mas são pessoas que já me acompanham há alguns anos na parte do transporte interestadual, têm uma experiência muito grande nesse setor, então vieram para cá, tanto a questão jurídica, como também a estrutura, montar a empresa, treinar os primeiros funcionários, no caso os motoristas, e daí a gente começar o nosso serviço. Eu tenho uma série de perguntas aqui, o pessoal pergunta muito a questão do transporte coletivo de Patos, eu estou deixando para um próximo momento, eu estou aproveitando esse nosso primeiro momento exatamente para as pessoas conhecerem o que é a empresa, o que é a Transbrás, o que é o serviço, o que é o trabalho. Essa semana eu falei sobre questão do sistema 4S, como é importante na questão de formação. Você vai para Triunfo, por exemplo, o hotel lá de Triunfo, que é do SESI, né, do SESI, Senai, eles têm um trabalho muito bem feito de processo de formação. Como é que você trabalha a sua equipe? Questão de motoristas, questão de recepcionistas, questão do que você faz lá. Está sempre treinando esse pessoal, porque, independente de qualquer coisa, há um serviço, há uma marca da Transbrás quando se fala na questão da qualidade do serviço. Como é que se transforma qualidade em serviço? Silvio, à medida que a empresa vai ganhando nome, ganhando mercado, aumenta também o nosso compromisso com o cliente em atender essa expectativa que você citou aí. Nós temos hoje uma psicóloga, ela é terceirizada, mas ela presta assessoria à nossa empresa, às nossas empresas, no caso, Certo. Treinamento de motorista, seleção. Nós fazemos alguns cursos em parceria com o Senat, que é o Serviço Nacional de Transporte. Ele é quem aplica o curso de transporte coletivo de passageiros aos nossos Certo. motoristas. Nós temos parceria com o Sebrae, até porque, por sermos fornecedores de transporte para o Sebrae, da Paraíba e de Pernambuco, o Sebrae tem desenvolvido um programa chamado PDF, Programa de Desenvolvimento de Fornecedores. Certo. Esse programa, o foco dele é justamente melhorar os seus fornecedores. Então, além dos cursos que nós já contratamos diretamente para os nossos colaboradores, tem também essas parcerias onde eles vêm com consultores, com as pinceladas, digamos assim, essa parte mais do atendimento, coisa mais específica, né? Então a gente hoje tem tanto treinamento já exigido, obrigatório para o motorista, como também para essa parte de atendimento na base administrativa, né? Depois que foi criada a internet, ficou mais fácil, né? A gente saber onde é que o pessoal estava. Essa semana eu estava vendo umas postagens do Áureo, num encontro lá em Foz do Iguaçu, né? Na divisa lá do Paraguai com o Brasil, no Paraná. Eu até dizia aqui, ele dizia, não, eu sei que o prefeito de lá é um cidadão de Piancó, mas que é radicalizado muito tempo em Patos, irmão dos nossos amigos aqui dos Lacerda, é o prefeito lá de Foz do Iguaçu. Eu dei o arranjo só para perguntar, há uma preocupação sua, está sempre participando de eventos, está sempre querendo saber o que é que tem de melhor, o que é que está sendo oferecido dentro desse seu ramo? Silvio, a gente hoje é bombardeado com tanta notícia negativa, tanta notícia de política, de bandidagem, de corrupção, que se nós não formos buscar na fonte conhecimento e alguma coisa que você possa agregar de produtivo ao seu negócio, você tende ao fracasso. Então a gente está sempre buscando isso aí. Tenho parceiros no país todo. Esse evento foi um evento de 3 dias lá em Foz do Iguaçu, um fornecedor do ramo de turismo nosso, da nossa empresa de turismo, da Brastur. Durante esses 3 dias, além das questões culturais, que você está convivendo com gente de todo o país, você também vai trazer um pouco do que estão fazendo lá. Porque muita coisa aqui nós ainda estamos, digamos assim,
ainda um pouco atrasados com relação a algumas coisas do Sul. Isso é um diferencial nosso, nós saímos de dentro de casa, não ficamos só atrás do birô esperando que a coisa caia do céu. Nós corremos atrás e isso aí é o que tem nos ajudado também a conseguir oferecer um serviço melhor ao nosso usuário. Meu amigo João Leudo está aqui mandando um abraço aqui, está dizendo que em breve vai estar recebendo visita do MEC para autorização dos cursos de odontologia e psicologia, e também a FIP está chegando a Campina Grande, né? Um trabalho aí do João Leudo, um abraço especial para meu amigo João Leudo. Nós só temos mais um tempinho para fechar esse primeiro bloco. Em resumo, a Transbras é isso aí que você falou. Exato. É a empresa que você colocou aí. E a dinâmica, sem ser Madame Luana, sem querer o futuro. Qual é o futuro da Transbras? A Transbras pensa na expansão do transporte rodoviário regular. Eu acredito que essa crise que nós estamos passando, política e econômica, eu acredito que nós... 2018 ela ainda vai ser meio conturbada, mas eu acredito que passando, nós já estaremos bem posicionados e a nossa tendência é que em 2020, completando 50 anos de empresa, nós também já estaremos numa posição bem mais avançada, né? Eu vou a um breve intervalo, mas já vou deixar uma pergunta no ar para o meu amigo Áureo. Ele falou da questão da crise, tem uma pergunta aqui de uma telespectadora sobre essa questão de crise. Até onde a crise brasileira afetou o turismo brasileiro? Mas quem vai responder é meu amigo Áureo, para a gente saber como é que anda a empresa nessa questão do turismo. Subiu, aumentou, houve queda, não houve crescimento, qual foi os níveis de crescimento? Tudo isso daqui a pouco eu volto a falar com o Áureo aqui dentro do nosso ponto de vista de hoje. Brevíssimo intervalo. Restaurante Ramal. Pratos preparados para atender aos mais exigentes paladares com self-service à vontade. Ambiente limpo e agradável. Aberto diariamente das 6 às 20 horas. BR-230, quilômetro 313, bairro Ramal, São Mamede, Paraíba. Telefones 3462-1230, 98873-2664. Organização Isauro e Família. Restaurante Alto Posto Ramal. O cliente em primeiro lugar. Para quem quer o melhor da música ou a trilha sonora de sua vida. Preciso de você com qualquer humor. Para quem quer relaxar ou para se divertir. Preciso de você. Rádio Sol, o prazer de ouvir. Se você vai tirar sua habilitação, renovação ou mudança de categoria, procure logo a Autoescola Cruz da Menina, credenciada pelo Detran Paraíba. São mais de 25 anos de experiência, profissionais capacitados, salas equipadas e climatizadas, simulador próprio, moderna frota de veículos, conforto e segurança. Dividimos em até 6 parcelas em todos os cartões, a primeira habilitação e mudança de categoria. Autoescola Cruz da Menina, Rua Domingos Lugo, número 49, Jardim Califórnia, Patos, Paraíba. Telefone 3422-2360. Autoescola Cruz da Menina, você na direção certa. Grandes debates e lutas sociais marcaram a história do país. Agora, na Paraíba, a Praça João Pessoa volta a ser palco para que a população reivindique seus direitos. A Assembleia Legislativa inaugurou o Parlatório do Povo e trouxe de volta o sentimento de conquista por meio da voz dos movimentos. Esse espaço serve para compartilhar nosso sentimento com quem está também fazendo parte desse local e desse espaço que é a Assembleia Legislativa para a gente. O parlamento é a casa do povo. E nada mais justo que ele seja reinaugurado por povo. A oportunidade do povo paraibano participar mais diretamente da discussão da Casa do Povo com o povo. O parlatório já está aberto para que os movimentos sociais se expressem. A cidadania sendo exercida pelo povo e para os seus representantes. É a Assembleia Legislativa dando voz ao povo paraibano.
A sua marca precisa ser comentada. Compartilhe sua empresa, produtos e serviços. Aumente suas curtidas. Conecte sua marca à nossa programação. São os mais variados programas de entretenimento, além de jornalismo imparcial e com qualidade. Estamos ao alcance de todos, através da TV a cabo, no site e no aplicativo para celular. Entre em contato conosco. Anuncie na TV Sol. Meus amigos, estamos de volta com o nosso ponto de vista de hoje. O nosso convidado está aqui ao nosso lado, já fizemos um primeiro bloco com ele. Áureo Braz, o proprietário, o homem, empresário responsável pela Transbras. Então, usamos o nosso primeiro momento para a gente saber da Transbras, empresa de turismo, empresa de ônibus, empresa disso, qual era a funcionalidade da empresa chamada Transbras. Esse segundo momento nós ainda vamos continuar, vamos valorizar aqui a questão das perguntas, mas Áureo, fica a nossa pergunta anterior. Todo mundo fala da crise, né? Que a crise é existencial, quando nós vamos sair da crise. O prefeito agora me disse que numa pesquisa econômica que fez, Patos começa a mostrar sinais de processo de recuperação de uma crise, né? E Patos, você sabe, Patos tem um diferencial muito grande, tá todo mundo no sufoco, aí nós estamos aí recebendo o atacadão que foi entregue, nós temos o Grupo Queiroz que está chegando, nós temos um grande hospital que está sendo construído, nós estamos com shopping para entregar, ou seja, me parece que Patos foge um pouquinho desse bojo do que é a crise. Em termos, né? Mas a gente sabe que a crise está em todos os lugares. Mas a pergunta é, até onde afetou a questão do turismo, do trabalho da Transbras, esse momento de crise que viveu o país? Silvio, essa pergunta é muito oportuna. Essa questão de crise, como foi colocada aí, às vezes também vem muito na nossa cabeça. Acredito que a negatividade também pairou um tempo sobre nossas cabeças. Mas, de fato, houve uma redução, mas não tanto quanto pensávamos que seria, né? Houve também uma mudança com a crise. Quem viajava para fora do país começou a viajar para conhecer o próprio país. Quem viajava para o sul... Nesse caso, melhorou para vocês. Já começa a trabalhar. Então, o turismo rodoviário, que é a nossa praia, né? A parte do Nordeste aqui, o pessoal tem valorizado mais isso aí também. Natal, Fortaleza. Essa parte de Maranhão também já descendo um pouco. Nós começamos a migrar para um público diferenciado, que hoje é o público religioso. Certo. Pessoal que na terceira idade, na melhor idade, começa a viajar mais para essa parte de Trindade. Do Goiás, né? Goiás, aí tem Aparecida, São Paulo. De São Paulo, né? Hoje nós temos caravanas que passam de 18 a 21 dias viajando. No mês de julho o pessoal desce até Nova Trento, em Santa Catarina, vão longe, Iguaçu, né? vão longe. E de ônibus vão apreciando as nossas paisagens, nossos pontos turísticos. Aí como é que vocês criaram o suporte para tudo isso, no caso da empresa, de fazer esse trabalho para o pessoal? Nós temos as duas modalidades. Nós tanto alugamos o ônibus, para quem já quer fazer. Nós temos aqui, a exemplo, o nosso parceiro, Tonho Nascimento, que é vereador, mas que também faz essa excursão anualmente. Correto. Cliente nosso. E nós também montamos toda a estrutura. O cliente entendi. hoje, se ele quiser chegar e nos pedir um pacote para fazer isso aí, a gente entrega tudo prontinho. Ele vai vender o pacote e toda a estrutura de hotelaria, de guias, a gente já entrega pronto. Eu estou falando, não sei se eu estou engrandecendo muita coisa, mas me parece que você está perto de chegar ao Uruguai, à Argentina, ao Chile, ou ao próprio Paraguai. Existe essa ideia internacional, ou seja, de fazerem também esse trabalho de vocês chegando, pelo menos no primeiro momento, aos países aqui da América Latina? Silvio, o turismo internacional, até pelo público, o cliente que vai comprar esse pacote é um cliente diferenciado e ele opta por fazer essa viagem de avião. Entendi, aérea, né? Entendi. Nós também temos a agência, mas nós não exploramos tanto a parte da agência aqui, exploramos só mais o rodoviário. Então, realmente, há um público. O público de Patos viaja muito. Nós temos a Saletu, parceiro lá com o Toninho, a gente sempre está levando grupos para o aeroporto, sempre fazendo alguma coisa. Entendi. Perto, sul, parte do pacote deles, né? Exato, exatamente. Entendi.
o deslocamento em terra aqui no país, para ir a alguma cidade, sempre com a presença da Transbrás. Exato. Aqui já tem uma série de perguntas que nós vamos começar. Eu vou ter que começar aqui a questão do transporte coletivo, porque aqui já tem muita gente. O Kleber Medeiros está dizendo o seguinte, pergunta aí ao Áureo, por que não tem linha de coletivo pelo bairro da Maternidade? Então, vamos entrar na questão do transporte coletivo de Patos. Primeiro, vamos responder ao Kleber Medeiros, por que não tem linha de coletivo, ônibus para o bairro da Maternidade? Vamos lá. Kleber, boa tarde, muito obrigado aí pela participação. É importante que as pessoas perguntem, é sinal de que querem usar o nosso transporte. É construtiva a pergunta, porque se há a procura, com certeza nós iremos procurar atender. De início, Silvio, o bairro da Maternidade foi um bairro que nós, no nosso estudo de mercado, nós vimos que, embora fosse um bairro grande, mas pelo poder econômico e pelo poder aquisitivo, muito carro, as casas maiores, a gente viu que de início não era interessante. A licitação feita o ano passado, que por sinal amanhã nós estamos completando 8 meses de operação na cidade, a licitação quando foi feita, traçou a cidade e a dividiu em 4 linhas básicas. Ah, entendi. Essas linhas de início era para ser trabalhada um carro por linha. Hoje nós já temos 6 carros em operação e um carro reserva, que ele é utilizado nos períodos de pico. Então a gente já elevou a oferta em 50% do que foi licitado, do que era nossa obrigação em atender. Já ampliamos a linha atendendo o bairro dos Sapateiros, né, que é aquele bairro mais afastado. Nós notamos ali, identificamos uma demanda, então nós já começamos a atender. E a nossa perspectiva, a partir do momento que nós implantarmos o Vale Transporte para o servidor público, que é uma realidade que já bate à nossa porta, com certeza as ampliações de linha e de horários serão uma premissa nossa. Falar dessa questão do Vale Transporte, que aí o Vale Transporte tanto vale para o setor público como vale também para o setor privado. Vamos tratar da questão pública, até porque nós acompanhamos, fomos à Câmara de Vereadores, exatamente para a gente saber como é que anda o processo. Como é que está? Foi aprovado pela Câmara, me parece que o prefeito também já sancionou, mas funcionalidade já existe ou não? Silvio, essa questão do Vale Transporte para o servidor público, eu acredito que por conta desse período junino, esse corre-corre, eles seguraram um pouco. A lei foi sancionada já pelo prefeito, já assinamos o contrato com a prefeitura, os Vale Transporte já estão confeccionados, eu acredito que é só questão de ajustes, e eu acredito que no máximo uma semana, 10 dias, o prefeito vai estar fazendo essa entrega dos Vale Transporte. Isso representa o que para a empresa? Exatamente o que é que vai representar essa entrada do Vale Transporte do servidor público? A início, nós teremos aí 2.300 futuros passageiros. Eu acredito que desses funcionários públicos, muitos já andem conosco. Isso. Então a gente acredita que vai ter uma acomodação de demanda. A gente Certo. prevê que em torno de 30% desse número já seja o nosso cliente. Então, a perspectiva é que a gente vai ter um aumento aí em torno de 60% da nossa demanda de passageiros diária. Certo. Agora, você falava da questão do bairro da Maternidade, né? O Kleber Medeiros perguntando aqui sobre a questão do bairro da Maternidade. Tem outra pergunta aqui que diz o seguinte: com a entrada, por exemplo, do Vale Transporte do servidor público, pode ser estendido, por exemplo, maternidade você não atende em função de alguns mecanismos que vocês têm com relação ao transporte coletivo. Com essa entrada do Vale Transporte público, por exemplo, pode se abrir novos caminhos, ou seja, em outros lugares terem também o transporte coletivo? Com certeza, com certeza. Tanto na parte licitatória, na parte documental, quanto também na vontade dos gestores em fazer o melhor atendimento ao patuense, já existe essa abertura. No início, nós fizemos um investimento muito alto. Nós hoje temos bilhetagem eletrônica nos nossos ônibus e temos um sistema de GPS onde nós conseguimos identificar a maior demanda por linha e por ponto. Então, a partir dali, a gente começa a estudar aquela necessidade de aumentar o horário, a necessidade de ampliar a rota naquele determinado trecho.
E essa mobilidade, essa flexibilidade das linhas, com certeza vão ser necessárias. Eu acredito que nos primeiros dias da implantação do Vale Transporte, nós teremos que contar com a ajuda de vocês, usuários, que a gente possa escutar, que vocês possam transmitir aos nossos colaboradores, motoristas, o pessoal da integração, até mesmo em nosso escritório, a demanda. Nós também teremos que ter a compreensão de todos, no sentido de que esses ajustes vão ser feitos a partir do uso do transporte por vocês. Então é uma coisa que a gente com certeza vai estar ampliando. Nós temos uma linha hoje que atendemos, que é a linha Rodoshop, que atende o bairro São Sebastião. Essa linha já vai, para a semana, já vai ter um reforço. Hoje nós trabalhamos com um carro para lá, nós vamos colocar 2 ônibus, tanto em virtude da questão de ser um bairro que hoje tem demandado mais o nosso transporte, tem dado a preferência ao nosso transporte, como também pela inauguração do Atacadão, que ficou lá próximo. Inclusive, Silvio, já pegando o gancho, Pois não. nós já estamos em contato com o pessoal do Atacadão. Tem uma pergunta aqui que eu disse a você que me perguntaram hoje pela manhã, eu estive lá na inauguração e o pessoal dizia, Silvio, eu estava vendo lá, você vai estar com o homem do transporte de Patos, diga a ele que nós vamos precisar de ônibus aqui. Aí vale agora como pergunta exatamente para o que você ia falar. Nós estamos em contato com eles tanto para ver a questão do transporte dos colaboradores daquela empresa, como também da questão da linha. Certo. Nós hoje atendemos a linha, vamos ao Rodoshop, voltamos por dentro do bairro, então a gente não passa naquele trecho da BR, mas vamos ter que ver alguma forma de estarmos cruzando, ver qual vai ser a possibilidade de ter um ponto exclusivo para ônibus lá dentro, que possa facilitar ao nosso usuário e principalmente ao usuário do Atacadão, ao cliente do Atacadão, que a gente possa ampliar. Então são coisas que, à medida que a demanda for aumentando, a oferta também vai acompanhar. Certo. Às vezes a gente escuta o pessoal reclamando porque determinado bairro demora a passar ônibus, mas a gente também não vê aquela contrapartida do usuário. Certo. Eu acredito que é mais uma questão cultural. Reclama, mas não usa o serviço. Reclama, mas não usa, né? Entendi. Nós hoje temos o bairro Itatiunga, conjunto Itatiunga, que é a nossa melhor linha. Nós hoje trabalhamos com 2 ônibus grandes para lá. O pessoal anda, o pessoal faz uso, o pessoal dá sugestão e a gente procura adequar à necessidade do nosso usuário. Áureo, vamos tentar fazer assim um mapa da cidade, né? Bairro dos Estados, tem ônibus ou não? Não. O bairro dos Estados não tem. Jardim Magnólia, estão perguntando aqui. Noé Trajano tem. Noé Trajano tem. Eu estou tentando situar mais ou menos a cidade por áreas, né? A Cruz da Menina tem? Tem. Tem Cruz da Menina, tem Noé Trajano, que é tudo no mesmo sistema. Jardim Europa? Tem também. Tem também. Então, basicamente aqui o Novo Horizonte. Tem, que é justamente o que vem do São Sebastião cruzando. Que faz a linha por lá. Nessa área de cá você já tem, que é São Sebastião, Vila, Vitória e Placas. Exato. É atendido esse sistema. Os 7 aqui. casas é atendido, porque Sete nós casas temos fica mais o em ponto cima. ali em cima já no colégio Milênio, né? Aquele colégio lá em cima. Sim, lá em cima, exato. O pessoal dos 7 casas se desloca para lá, nós temos um ponto, entendi. que esse é o que mais se aproxima do Atacadão. É justamente onde a gente vai tentar ver um ajuste para como fazer o Atacadão lá. Né? No caso, você poderia montar, nesse caso específico, você poderia ter também uma parada lá do Atacadão. Exato, é o que Vai a gente depender vai da ver. conversa Entendi. Aí vamos aqui para a região sul da cidade. Jatobá, Monte Castelo, Alto da Tubiba, Mutirão. Como é que anda essa área daqui específica? Essa área é a nossa maior linha, né? Nós temos uma demanda muito específica para lá, que é no período das aulas. Então, a gente tem os estudantes, nós temos hoje o transporte pessoal do IFPB, né? O UFCG, mas o IFPB hoje é o carro-chefe da nossa linha lá para o Jatobá. Entendi. Vamos aqui para essa região descendo por Vale do Piancó, a questão do bairro da Maternidade. Eu recebo também muita solicitação, muito pedido com relação ao conjunto Itatiunga, né? Que deve ter um público muito bom lá, porque são 700 e poucas casas, deve ter quase 3 mil habitantes lá naquela região do conjunto Itatiunga. Então eu tenho Itatiunga, eu tenho Maternidade, eu tenho Bivar Olinto, eu tenho Santo Antônio e bairro do Morro, Liberdade. Como é que é essa área? Como é que vocês servem essa área? Essa área nós temos 2 ônibus, né? Fazemos a rota sentido conjunto Itatiunga, ali
cruzando pelo Detran, atendendo o bairro do Morro, no caso, né? E voltando ali pelo Geraldo Medeiros. Todos esses bairros que você colocou já tem atendimento. Isso. O que é que pesa mais lá? Por conta da distância, os nossos carros só passam a cada meia hora, mas nós temos 2 ônibus já atendendo esse perfil. Uma coisa que dificulta também, Silvio, aqui é com relação à parte do trânsito. Então, o usuário das ruas de Patos, infelizmente, ainda não tem a cultura do transporte coletivo. Não só o usuário do transporte, mas o dono do carro pequeno. Exato. A gente chega numa rua onde um carro com 12,5 metros para fazer uma conversão, tem um carro para dentro da esquina, exato, desrespeitando qualquer sinal e desrespeitando até a lógica do trânsito. Correto. Então, às vezes, o carro chega lá, tem que buzinar, esperar o dono do carro sair dentro de casa ou do estabelecimento que ele esteja para vir retirar o carro que está obstruindo a via. Então, isso tem atrapalhado um pouco o nosso atendimento também. O Áureo, nós vamos para o nosso segundo intervalo. O papo tá bom, né? Que entrou agora no transporte coletivo. Eu tenho N perguntas aqui. E tem uma pergunta aqui do amigo que eu vou deixar aqui no ar para que o amigo responda na volta. Disse que você foi... Quando você veio para Patos, você está chalerando muito o povo de Patos quando botou ar-condicionado nos ônibus da empresa. Assim, ou seja... Eu não conheço assim, transporte coletivo que tem ar-condicionado. Me parece que você veio com essa novidade, mas você vai falar, vai ter tempo para você falar sobre isso. Tem outros bairros aqui que reclamam, né, para saber o que é que a gente pode fazer ou não. Então, nós vamos a um brevíssimo intervalo. Na volta, já com o Áureo aqui, será que ele chalerou Patos quando botou ar-condicionado nos ônibus aqui na cidade de Patos, nos coletivos da cidade de Patos? E também aquela pergunta, por que o patuense tem tanta dificuldade na utilização do transporte coletivo? Mas é só um brevíssimo intervalo. Na volta, já com essas perguntas para o Áureo destrinchar aqui com a gente. É só um instante. Restaurante Ramal. Pratos preparados para atender aos mais exigentes paladares com self-service à vontade. Ambiente limpo e agradável. Aberto diariamente das 6 às 20 horas. BR-230, quilômetro 313, bairro Ramal, São Mamed, Paraíba. Telefones 3462-1230, 98873-2664. Organização Isauro e Família. Restaurante Alto Posto Ramal. O cliente em primeiro lugar. Para quem quer o melhor da música ou a trilha sonora de sua vida. Preciso de você com qualquer humor. Para quem quer relaxar ou para se divertir. Preciso de você. Rádio Sol, o prazer de ouvir. Se você vai tirar sua habilitação, renovação ou mudança de categoria, procure logo a Autoescola Cruz da Menina, credenciada pelo Detran Paraíba. São mais de 25 anos de experiência, profissionais capacitados, salas equipadas e climatizadas, simulador próprio, moderna frota de veículos, conforto e segurança. Dividimos em até 6 parcelas em todos os cartões, a primeira habilitação e mudança de categoria. Autoescola Cruz da Menina, Rua Domingos Lugo, número 49, Jardim Califórnia, Patos, Paraíba. Telefone 3422-2360. Autoescola Cruz da Menina, você na direção certa. Grandes debates e lutas sociais marcaram a história do país. Agora, na Paraíba, a Praça João Pessoa volta a ser palco para que a população reivindique seus direitos. A Assembleia Legislativa inaugurou o Parlatório do Povo e trouxe de volta o sentimento de conquista por meio da voz dos movimentos. Esse espaço serve para compartilhar nosso sentimento com quem está também fazendo parte desse local e desse espaço que é a Assembleia Legislativa para a gente. O parlamento é a casa do povo. E nada mais justo que ele seja reinaugurado por povo. A oportunidade do povo paraibano participar mais diretamente da discussão da Casa do Povo com o povo. O parlatório já está aberto para que os movimentos sociais se expressem.
A cidadania sendo exercida pelo povo e para os seus representantes. É a Assembleia Legislativa, dando voz ao povo paraibano. A sua marca precisa ser comentada. Compartilhe sua empresa, produtos e serviços. Aumente suas curtidas. Conecte sua marca à nossa programação. São os mais variados programas de entretenimento, além de jornalismo imparcial e com qualidade. Estamos ao alcance de todos, através da TV a cabo, no site e no aplicativo para celular. Entre em contato conosco. Anuncie na TV Sol. Bom, nós estamos de volta com o nosso ponto de vista de hoje. O nosso entrevistado está aqui ao nosso lado, o Áureo Braz, com Z, que é da Transbraz, está aqui ao nosso lado. Áureo, pergunta que nós já deixamos no ar, né? Deixamos do bloco anterior, exatamente para o amigo. Primeiro, o povo de Patos acha que você chalerou Patos quando botou ar-condicionado em transporte coletivo. Isso existe ou você está realmente querendo chalerar Patos? Silvio, eu vou voltar lá ao começo da entrevista, quando a gente falou na parte do turismo, na parte dos nossos ônibus. E é uma marca da Transbraz investir, primar por qualidade. Então, Cidade se quente, Patos é você quente, diz... vamos trazer um diferencial, né? Claro. A gente aposta muito no diferencial. Hoje, Patos tem o melhor transporte urbano do Nordeste. A frota é pequena, porque o passageiro ainda não se acostumou a andar de Transbraz, mas hoje nós temos 100% da frota climatizada e 100% da frota com um elevador para o cadeirante. Acessibilidade em todos os ônibus. Então, se é chalerando, mas eu acredito que não foi com esse intuito, mas sim com o intuito de conquistar e de oferecer o melhor, que eu tenho certeza que o patoense merece. Pergunta do nosso ouvinte, do nosso telespectador, mas é a pergunta minha também. Quando é que o patuense vai se acostumar com a questão do transporte coletivo? Nós sabemos os problemas, eu vou falar daqui a pouco com o Áureo. Leva tempo, ou seja, como é que é feita essa relação? Até porque é uma cidade que não engrenou. Sempre que veio um transporte coletivo para Patos, deu problema, a coisa não funcionou. Claro que nós sabemos que não é problema só da empresa, né? Tem outros problemas que nós vamos colocar aqui para os senhores. Mas qual é o grande grau de dificuldade? Como é que vocês veem essa questão dessa dificuldade em questão ligada ao transporte coletivo de Patos? Silvio, quando nós fomos ingressar no ramo do transporte urbano, eu tive visitas com nossos fornecedores de ônibus, são parceiros que há anos nos atendem, então a gente abriu o livro, como se diz no popular, e conversamos muito a respeito. Então, Patos, pelo porte que tem, o tamanho da cidade que tem, existia uma probabilidade que entre 3 e 4 meses o transporte já estaria consolidado, estaria se pagando, digamos assim. Como eu disse, nós amanhã completaremos 8 meses de operação em Patos. A gente nota que realmente quem usa aprova e o patuense no geral aprova. Só que aquela questão, todo mundo quer, mas muito pouca gente usa. Né? Então nós temos hoje uma média de 2% da população de Patos fazendo uso do transporte diariamente. Né? Com relação a essa questão de pega, não pega, a gente está apostando no diferencial. Eu acredito que a questão cultural vai, primeiro, de outras experiências negativas que outras empresas tiveram e, consequentemente, deixaram o usuário na mão. Né? Isso aí eu acredito que deve ter contribuído. Muito. Contribuiu, o passageiro fica temeroso, claro. Mas existe o temor, se esconder, existe o temor para a defesa. O passageiro, o que é que ele devia fazer? Devia usar mais o transporte urbano para garantir a permanência do transporte. Certo. Então, se hoje a gente demora um pouco a atender, é porque a gente já está com aquela oferta ali subutilizada, porque nós iríamos ofertar uma maior quantidade de horários se aquele que nós ofertamos não tem demanda. Né? Tem dado o retorno necessário. Exatamente. A gente precisa primeiro que haja um aumento no uso, que nós acreditamos que com o vale transporte para o servidor, isso aí já vai mudar a cara da empresa, nós já vamos virar uma chave aí que a gente precisa aumentar a demanda. Carro a gente sabe onde tem para vender,
crédito a gente tem aberto, é só o passageiro fazer uso e ver o transporte mudar na cidade. Ô Áureo, eu sempre reclamei do meu amigo Aldo Xavier, de que aqui em Patos eu sempre sempre defendi a questão do transporte coletivo, porque além de um preço mais acessível, no modelo que você trouxe para Patos, ótimo a questão do serviço prestado. Mas Patos tem um tal de táxi lotação, né, que não existe. Se você pegar o CONTRAN, pegar a Denatran, pegar tudo, não existe. Não existe esse tipo de táxi. A cidade já era para ter taxistas, além de oficializados, com taxímetro funcionando, né? Porque aí ia ver a realidade da questão das corridas. Nós temos mototaxistas, que aqui passa o seguinte: onde é que fez um colete, já é mototaxista. Já está pronto para andar, tanto faz a placa ser vermelha, como azul, como branca. Não, Então, o que é que eu disse ao Aldo Xavier? Nós temos que ter uma maior fiscalização para ver se a coisa não fica tão desigual. Porque está o Áureo investindo, fazendo aquele trabalho, todo dia que chega lá, compra um colete e diz: eu sou mototaxista. É aquela velha história, nada contra o trabalho do mototaxista, nem contra o taxista, né? Nem contra ninguém. Apenas que a coisa seja regulamentada dentro de uma coisa que dê para atender a todo mundo, Áureo. Exatamente. Porque aí fica difícil, né? No início, lembro que no dia da inauguração do nosso transporte, eu fui perguntado também por um colega de profissão seu, Pois não. a respeito justamente dessa questão dessa concorrência. E eu disse: em cidades organizadas existe espaço para os 3 modais. Certo. Táxi, mototáxi Certo. e ônibus. Só que hoje o patuense não sabe o tamanho que Patos tem. Então, é como você bem colocou, ainda existe essa questão política, essa questão desses entraves. Eu acredito que se nós pudéssemos regulamentar da forma correta esses transportes, não acabando, mas regulamentando, colocando o taxímetro, dando essa encorpada, organizando a coisa da forma correta, seria mais fácil o nosso transporte. Hoje nós estamos transportando o passageiro de Patos em ônibus climatizado, em ônibus com acessibilidade, a R$ 1,50. Não existe essa tarifa em canto nenhum do país. Então, é o melhor transporte pelo menor preço do Nordeste. Ou seja, quando você criou a questão da tarifa do ônibus, foi exatamente pensando, claro, em oferecer o seu serviço que você estava oferecendo, mas também um modelo de que a pessoa pudesse conhecer o serviço prestado, né, para depois se chegar uma realidade maior sobre o preço da tarifa. Exato. Uma tarifa hoje confortável para a empresa seria algo em torno de R$ 2,00, alguma coisa nesse sentido. Então, se a demanda aumenta, consequentemente a gente consegue segurar uma tarifa menor. Por quê? Porque nós temos mais usuários fazendo uso e automaticamente dando uma rentabilidade à empresa, né? O Kleber está dizendo o seguinte: se passar a linha de ônibus lá no bairro da Maternidade, vai facilitar os nossos filhos que estudam no Belo Horizonte, que vão no caso de coletivo. Seria uma ideia a pensar, não? Eu já tive uma conversa com um amigo nosso e ele já colocou também essa ideia, justamente dos horários de Exato, escola, dos filhos que vão para as escolas. nós fazemos tal. isso, mas é justamente onde está aquela questão. Para nós abrirmos uma linha onde ela rode um horário, depois fica pare, ociosa, né? fica ociosa, ou você vai retirar o carro, deixar de atender, Entendi. né? Ou então você vai ter um carro específico só para aquilo. Então, isso ainda é uma coisa que é dificultosa de fazer. Entendi. O ouvinte está perguntando que, na visão dele, também falta a divulgação das rotas dos ônibus. Como é que vocês têm feito esse trabalho? Essa divulgação é feita. A principal delas é justamente os ônibus na rua. Então, o passageiro que já está ali está se habituando com os pontos. De início... Leva um certo tempo, né, Áureo? Nós pegamos aquele tempo de transição de prefeito e tal, foi meio complicado. Entendi. Hoje, nossos pontos de ônibus são postes pintados de azul. Entendi. Então, o usuário que nunca andou de ônibus, ele realmente fica difícil de saber como é que funciona. Nós temos a parte de Facebook, onde a nossa página também está sempre falando a esse respeito. Temos também parceria, você também sempre abre o seu programa para nós fazermos algumas incursões na parte do rádio. Então, é uma coisa que realmente o usuário tem que estar
antenados, né? A pergunta eu ia fazer, mas tem um ouvinte aqui, tem um telespectador, ele pergunta o seguinte, elogiando o trabalho que vocês fizeram durante o período de São João, ou seja, durante a noite, principalmente na madrugada, o pessoal usava muito ônibus até como uma forma de segurança. Como é que foi, nesse comentário aqui eu quero saber como é que foi, como é que funcionou essa situação da presença do transporte coletivo no São João de Patos? Eu acredito que, como foi o primeiro São João do nosso secretário Aldo Xavier, como também dos demais secretários e de Dinaldinho, eu acredito que o nosso trabalho será ainda melhor para o ano, quando nós vamos ter, com certeza, um espaço para que os ônibus possam parar, para que os ônibus tenham o seu ponto correto para o usuário fazer o embarque e o desembarque. Foi muito feito em cima da hora, né? Foi uma muito... coisa meio conturbada, mas nossos colaboradores também se doaram e trabalharam junto conosco, nos ajudaram nisso aí, no que foi possível. Nossos motoristas sempre solícitos nos ajudaram. Tinha que ter muita paciência, porque nós sabemos que o usuário de festa, no final da festa, tem aquela cachaçinha a mais e tal, mas tudo transcorreu das formas dentro da normalidade. Dentro da normalidade, da forma como deveria ser. O Denis está perguntando aqui, finais de semana não funciona o transporte coletivo? Nós trabalhamos no sábado até às 13 horas. Certo. Aí eu já conversei com o áudio aqui, mas eu vou colocar para o nosso telespectador. Eu conheci a realidade numa Copa São Paulo em Paulínia, que é bem próximo a Campinas, e lá o prefeito, naquela época, não faz tanto tempo, acho que uns 7, 8 anos, que o prefeito, para poder valorizar o transporte coletivo, ele fez uma parceria com a empresa de ônibus e doava ao usuário, ao pessoal de Paulínia, o transporte coletivo durante o domingo gratuitamente. Será que seria uma ideia que funcionaria em Patos? Toda prefeitura tem reclamado muito da parte dos recursos, mas certo. Eu acredito que, Dinaldinho, aí com a implantação do Vale Transporte, do servidor, talvez novas ideias possam surgir, começar talvez com o Vale Transporte Estudantil, e certo. sucessivamente a gente vai melhorando. É nosso intuito, é nossa vontade ter carro rodando também nos finais de semana, mas é como eu tenho sempre frisado, a gente precisa mais do usuário dentro dos nossos ônibus, nos ajudando tanto financeiramente como também trazendo essas colaborações, essas ideias para que a gente possa fazer alguns projetos pilotos, a exemplo do que nós fizemos agora com o bairro dos Sapateiros. Nós colocamos o ônibus lá, estamos tendo uma aceitação muito boa. Queria até agradecer aí os nossos usuários que têm dado essa ajuda. Lá no Conjunto dos Sapateiros. Conjunto dos Sapateiros. Certo. Tem dado um retorno? Tem começado. Uma linha que nós temos há pouco mais de um mês estamos rodando e ela já tem superado linhas que até mais tempo já está fazendo. Certo. Aqui está perguntando, o Conjunto Itatiunga tem ônibus não, né? O Conjunto Itatiunga nós temos 2 ônibus fazendo aquela rota. 2 ônibus, né? Faz diretamente o Conjunto Itatiunga ou entra em algum outro bairro? Ele faz o Morro. Ah, entendi. É uma rota só ali. Ele vai pelo Detran. Liberdade, Morro, sobe até o Itatiunga. Voltando. Isso. Até que horas? Até às 20 horas. Até às 8 da noite. Das 5h30 da manhã, o primeiro ônibus que sai às 5h30, aqui da Integração, vai até às 20 horas. A gente tem notado no nosso dia a dia, no começo estava difícil. Os ônibus praticamente não transportavam quase ninguém. Depois a gente começa a sentir que uma maior presença das pessoas sempre está fazendo o uso do transporte coletivo. Na sua visão, com o transporte, com o Vale Transporte do servidor, uma possibilidade de você ter, como é o caso agora com o pessoal do Atacadão, depois com o pessoal de shopping, com o Hiper Queiroz que está chegando, há uma tendência natural que vamos dar uma melhorada nos aspectos de quantidade. Nós vamos ter um novo transporte coletivo em Patos? Com certeza. Como eu disse, esse é o primeiro transporte urbano que a Transbras tem feito. Para a gente tem sido uma escola. Nós começamos com ônibus de porte maiores, em virtude do tamanho da cidade. Existia aquela expectativa de que realmente teria que ser carro daquele tamanho. Certo. Mas nós já adquirimos já no início um micro-ônibus zero e agora já estamos com outro carro de portes menores que conseguem fazer a viagem mais rápida,
consegue nos trazer um retorno melhor e, consequentemente, para o usuário, porque ele consegue fazer mais viagens durante o dia. Então, essa acomodação, reacomodação da empresa com relação às ofertas de linha, de horários, eu acredito que durante esse segundo semestre nós vamos ter uma nova cara do transporte urbano. Tem outra pergunta aqui, mas eu não entendi. Pedir ao pessoal para dar uma repetida aqui. Áureo, essa questão de transporte coletivo, né, que a gente fala de uso, de utilização, de como foi utilizado, passa pelo sistema. Qual seria, na sua opinião, hoje você tem quantos ônibus servindo a comunidade aqui em Patos? Hoje nós temos 6 ônibus atendendo as 4 rotas. Certo. Nós estendemos a linha que era rodoviária, que é a integração, ao Cruz da Menina. Nós hoje temos rodoviária, a integração, Cruz da Menina, Bairro dos Sapateiros. Esse é um carro só. Então nós hoje temos 6 ônibus rodando e um ônibus reserva e que ele entra nos horários de pico. A maior demanda de passageiros, esse 7º carro também entra em operação. E a pergunta aqui do nosso telespectador é exatamente isso. Qual o suporte necessário? Ou seja, me parece que não, pelo que eu entendi de você aí, se Patos precisar de 10 ônibus, eu vou ter 10 ônibus, né? Assim. Eu queria que o pessoal começasse a botar a gente dentro desses ônibus e fizesse um desafio para ver se a gente aumenta essa demanda. Entendi. Essa oferta, no caso. A gente realmente é um investimento alto, porque não é só o investimento na hora da compra do ônibus. Claro, mas aí vem a manutenção, você vai botar mais 2 colaboradores e tal. Então é uma coisa que a gente não pode fazer a esmo. A gente tem que realmente ir fazendo, sabendo onde está pisando, né? Mas aí eu entendi mais ou menos a pergunta, né? Quantos seriam necessários? Na visão de vocês, tem 6. Se eu tivesse mais 4, eu estaria servindo a mais áreas? Ou qual é o número correto ou vocês não têm essa ideia? Nós não temos a ideia ainda, justamente porque não existe a ocupação desses ônibus. Mas como eu disse, nós temos um sistema de GPS nos ônibus, onde a gente identifica o maior ponto de passageiros. Então, há uma expectativa nossa de que, havendo esse aumento de demanda, o que é que a gente possa fazer? Fracionar linhas. Então, digamos, uma linha que hoje nós temos, ele sai da integração, vai no Rodoshop, volta pelo São Sebastião, vai lá próximo do Sete Casas, desce pelo Jardim Europa, faz esse giro todo. Talvez nós façamos o quê? Dividamos a linha, deixar uma linha só para um canto, outro para outro. A gente vai fracionar linhas. Vai diminuir também o tempo, né? Exatamente. Ele vai dar mais viagens num percurso menor. Essa do Sapateiro, é uma tendência que em breve a gente vai ter um carro. Ao invés de ir lá atender Sapateiro e Cruz da Menina, muito em breve ele vai ter um carro só para o bairro do Sapateiro. Entendi. Né? Nesse caso, o pensamento de vocês é diminuir o tempo de espera. Exato. Então a gente vai aumentar a quantidade de ônibus, fracionando linha e criando novas linhas. Né? Essa é uma ideia que a gente tem. Estamos mapeando. Realmente essa questão do servidor vai ser uma coisa nova para a gente. A gente vai ter que, com certeza, criar novas linhas, novos horários para atender isso aí. Então, dizer que vão ser 10 ônibus, vão ser 12, vão ser só 8, a gente não tem esse número ainda, não tem essa realidade ainda. Meu amigo Áureo, o tempo passou rápido, viu? O papo estava bom aqui, a gente conversando sobre o transporte coletivo, sobre a Transbras, mas o tempo passou ligeiro, mas ainda nós temos um tempinho aqui. Exatamente, eu queria agradecê-lo por estar aqui conosco, explicando e, claro, torcendo pelo sucesso da Transbras, porque nós sabemos que com todos esses investimentos que estão chegando a Patos, o grau de importância que tem o transporte coletivo para a cidade de Patos. Obrigado pela presença, mas antes disso, deixar esse espaço final para o amigo agradecer aos nossos telespectadores, pessoal que está no Facebook, pessoal da TV, que acompanharam até agora com a gente o nosso papo. Silvio, eu queria agradecer novamente aí pelo espaço, agradecer à TV Sol por ter esse canal de comunicação. Você gostou da estrutura, né? Com certeza, está de parabéns. Patos não tem só TV de qualidade, tem transporte, tem shopping, tem tudo de qualidade. Então, com certeza, a estrutura que Patos tem hoje, oferecendo ao patuense os melhores serviços, a gente só tem a agradecer a preferência dos usuários, convidar os que ainda não fazem uso do transporte urbano para conhecer o nosso transporte, saber, colaborar, dar essa contribuição no sentido de oferecer mais linhas, de pedir mais linhas à empresa, né?
Agradecer aos telespectadores que participaram também junto aí no Claro. Facebook. É muito importante esse questionamento de vocês. Dizer que a Transbras está aberta ao atendimento a vocês. E agradecer também, Silvio, não poder deixar de agradecer também aos parceiros que têm contribuído, não politicamente, mas tentando incluir essa questão do Vale do Transporte. A gente teve que ter a parte jurídica, essa parte de leis que foram feitas. Os bastidores, a gente sabe que depende muito como é que eu posso dizer, da parte política, mas que também existe o pessoal que tem a boa vontade de fazer. Então, agradecer de pronto a todos que torcem pelo sucesso da Transbras. Quero dizer que a Transbras aposta sim em Patos, é uma aposta que a gente está fazendo de muito tempo e a gente quer com certeza fazer parte da história dessa cidade. Obrigado, Áureo. Apenas dizer ao meu prefeito Iraldinho que se o poder público não estiver engajado dentro do processo, exatamente sendo um grande parceiro no processo, dificilmente nós vamos ter um transporte coletivo de qualidade. Isso é uma coisa que a gente já vê no nosso todo. Obrigado a todos, obrigadão pela audiência. Na próxima quinta-feira nós estaremos de volta, se Deus quiser, aqui com mais um Ponto de Vista. Um abraço a todos e até lá, se Deus quiser.